Então, pessoal, desculpa, uma falhazinha técnica. Então, conforme eu havia dito a vocês, sobre a questão, né, dos aspectos da violência física que nós poderemos notar. Então, esses hematomas, eles podem acontecer com frequência no paciente, justamente por conta dessas questões físicas. Mas uma vez que você associa um comportamento diferente, você associa o surgimento desses hematomas meio que sem explicação, espalhados pelo corpo, né? Porque é muito esquisito, porque justamente esses hematomas, eles estão espalhados, normalmente na face, né? São os sintomas clássicos aí de agressão física ao idoso, os sinais clássicos na face do paciente, nas costas, e numa coloração mais esverdeada, que nos indicam hematomas mais antigos. Então, nós podemos desconfiar nessas situações, tá? E aí é importante a gente averiguar o que de fato acontece no ambiente em que esse idoso está inserido. Outra coisa, os arranhões. Os arranhões, principalmente nas costas, é muito forte falar, eu sei que é, mas marcas de cigarro, sabe? Como se fossem aqueles furinhos assim nas costas. É um ato muito clássico de violência à criança, ao idoso. Então nós temos que nos atentarmos a estes aspectos e, se necessário, tomar as medidas legais cabíveis para que isso não volte a acontecer, tá? Podemos falar também, pessoal, da violência patrimonial. A violência patrimonial é quando esse idoso ele possui ali os seus patrimônios, né? E tem uma pessoa, muitas vezes até da própria família, na frente desses negócios e que fazem transações sem autorização do idoso e o deixam à deriva ali das suas necessidades, né? Então, usam do dinheiro do idoso, assinam ilegalmente, alegando que eles não estão em condições mentais para tal decisão. Isso também nós consideramos como um crime, como um tipo de violência. Esse tipo de violência nós caracterizamos como violência patrimonial. E ainda temos, infelizmente, a violência sexual ao idoso, né? E como que nós poderemos detectar a violência sexual no idoso? Todo e qualquer tipo de violência que o idoso sofrerá, né? E que ele terá a percepção, emocionalmente ele nos dará sinais. Quando for algum tipo de violência que envolve o físico, o corpo também talvez dê sinais. E aqui falando da violência sexual, esse paciente, tanto o homem quanto a mulher, pode apresentar alterações na sua genitália, né, algum tipo de lesão com que elas fiquem avermelhadas, escoriações também, né, nessa região, e o comportamento, obviamente, também assustados muitas vezes e muitas vezes arredios também. Então é muito importante, pessoal, que nós tenhamos aí a concepção de observar o paciente na sua totalidade, tá? Então, como eu acho que eu já disse para vocês em algum outro momento, nós não vamos cuidar de uma pessoa com uma doença, nós vamos cuidar do ser humano na sua totalidade, de modo integral. Então, cabe a nós observarmos aí o paciente desse modo mais amplo, tá? Na questão de possíveis violências psicológicas, nos atentarmos aí ao comportamento do paciente, porque que ele pode estar tão irritado, porque assim, pessoal, quando nós sofremos algum tipo de violência emocional, a tendência é que muitas vezes a gente reproduza os mesmos atos cometidos conosco. É muito triste, porém é real. Então, muitas vezes esse idoso, ele sofre algum tipo de maus tratos, ele é coagido muitas vezes, alguém o ameaça e alguém, às vezes sendo alguém próximo, né, do contexto familiar ou dentro de instituições que até então eram para prestar assistência. Então esse idoso ele pode se tornar agressivo também. E aí é muito importante nós criarmos esse vínculo de segurança com o paciente, de confiança, de modo a fazê-lo se expressar em relação ao que de fato acontece para que a gente consiga de fato desvendar o que está acontecendo, tá? A violência física, como eu disse há pouco, é levar em consideração todo e qualquer sinal que o corpo do paciente pode vir a apresentar. Escoriações, hematomas, gente, eu estou dando esses exemplos porque são os mais clássicos, tá? Escoriações, arranhões nas costas, principalmente os hematomas, principalmente essa questão de hematomas mais antigos, né, que ficam mais esverdeados, que nos darão a entender que esse paciente passa frequentemente por isso. E aí você vai perguntar, ele falou que escorregou, sabe quando aquela desculpa ela não tá realmente batendo, né? Então você
acaba juntando ali o quebra-cabeça. Então, isso é muito importante nós nos atentarmos. A questão da violência patrimonial é quando você percebe que aquele idoso até então ele tem um patrimônio, né? Sabe-se que de fato ele tem ali uma renda e as suas necessidades não são supridas, as suas necessidades financeiras, né? Aquele dinheiro até então ele não chega a suprir a necessidade do idoso porque ele está sendo desviado para outros fins. Então isso é um crime, isso é um tipo de violência praticada à pessoa idosa e nós temos que estar atentos a isso também para que isso não aconteça a fim de proteger a pessoa idosa. E a violência sexual, como eu disse também, ela é uma das vertentes, ela é um dos tipos de violência que podem acometer ao idoso e o torna muito assustado e o torna muito fragilizado em meio a tudo isso. Então, logo eu fornecendo essas informações para vocês, vejam o quanto o nosso olhar ele precisa estar além, né? Como nós vamos nos atentar a todo e qualquer possível sinal de alteração do nosso paciente idoso. Então, enquanto cuidadores, o que nós iremos fazer? Nós vamos nos atentar, né? Nós vamos nos atentar nessa questão do idoso na sua totalidade. E mediante algumas alterações, nós vamos tomar as medidas legais cabíveis, porque assim, sendo um profissional de saúde, eu vejo que aquela pessoa fragilizada está passando por uma situação de risco, eu preciso tomar alguma atitude para que ela não continue a se expor nessa situação que lhe traz um risco de vida, tá bom? Pessoal, um vídeo rapidinho só para matar a saudade de vocês. Fiquem com Deus e até espero que bem breve, né, para que nós possamos aí continuar com as nossas aulas que são tão gostosas, né, e tão agradáveis a todas nós. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!